Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Micropro Marília. Eu, professora Sueli, e o professor... Professor Cássio, sejam bem-vindos, viu? Isso. Vamos estar dando sequência à aula do professor Mário com a instalação do OpenOffice. E hoje em específico vamos trabalhar, né, professor Cássio, com o Impress. Isso. Bora para a aula. Vamos lá para a aula, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos para a aula, tá? Dando sequência aí à nossa semana aí de aplicativos do OpenOffice, tá? Hoje nós vamos estar trabalhando aqui com o Impress, tá? Impress aí é um aplicativo para... Por que ele serve mesmo, professora? É um programa que serve para a criação de apresentação de slides, né? Do mesmo estilo aí do PowerPoint. Entendi. Então, eu abri aqui o Impress, tá? Ele já tem aqui um assistente de apresentação, na qual eu vou fazer algumas configurações, tá? Antes de iniciar o nosso documento, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, com uma apresentação vazia, que eu quero ela em branco, tá bom? Vou colocar aqui próximo, tá? Eu posso aqui, ó, selecionar algumas opções, tá bom? Tá, mas eu vou deixar aqui essa primeira aqui mesmo, tá bom? Ó, original, que é o branco. Tá, eu tenho aqui o azul, mas eu vou acabar deixando aqui o original. Tá, então, ó, próximo. Aqui também posso selecionar aqui já algumas transições, mas isso a gente vai estar vendo no decorrer da aula. E vou clicar aqui em criar, tá? Quero uma apresentação em branco. Aqui, como vocês podem ver, é uma interface, né, bem simples do aplicativo, uma interface bem interativa, com bastante ícones para que a gente possa se familiarizar um pouco melhor, né? Como a gente viu na aula passada, ele é bem parecido, né? Ele é muito parecido com o Writer, que a gente trabalhou na aula passada, que foi o editor de texto. E hoje a gente vai estar trabalhando aqui, como a professora disse, com um programa que cria apresentações, tá bom? Então aqui, ó, todo mundo já conhece a questão de um PowerPoint, né? Sabe o que é uma apresentação. Então nós temos aqui o primeiro slide, tá? Que a gente vai estar trabalhando. E como você pode ver, ele é bem simples, né? Ele já te dá aqui as opções, basta clicar para adicionar um título, tá? Você clica aqui também para adicionar o conteúdo do seu texto. Eu já preparei, como na aula passada, eu preparei aqui um conteúdo. Na verdade, eu vou estar utilizando até o mesmo conteúdo, ó. Aula de OpenOffice, conteúdo para a aula, tá? Aquele textinho referente aí ao próprio aplicativo, tá bom? Então nós vamos começar aqui atribuindo um título, tá bom? Um título para o nosso documento, tá? Então eu vou começar aqui para o primeiro slide. Eu vou colocar aqui, ó, um layout vazio, tá? Que seria em branco, na onde eu vou mostrar aqui como inserir uma imagem, que a gente vai começar primeiro aqui com uma imagem, tá? Então eu vou lá em cima, ó, no inserir figuras de um arquivo, tá? Vou selecionar aqui a imagem que eu quero, tá? Eu deixei salvo aqui algumas imagens, ó. Bacana. Aparentemente ele já está bem centralizado aqui, então eu vou deixar aqui mesmo, tá? E eu vou adicionar aqui um novo slide, tá? Um novo slide? Sim, porque em um único documento nós vamos trabalhar aqui com vários slides. Professora, como que eu faço para adicionar um novo slide aqui? Bem, vou passar um procedimento e o professor no decorrer vai passar outros procedimentos para vocês também. Um deles é você vir aqui, né, em cima desse slide, né, que já foi criado, clica com o botão direito do mouse e vai na opção Novo Slide. Mas verifica que esse slide que você insere, ele vai acompanhar o mesmo modelo do slide anterior. Caso você não queira trabalhar com este mesmo modelo, é só você vir aqui ao lado e escolher um outro layout diferente para o seu slide, né? Por exemplo, vamos escolher título e conteúdo. Verifica que o slide agora está com um modelo, né? Um layout diferente do anterior. Muito bem, muito obrigado. Tá? E olha, ela escolheu bem, né? Realmente é o que a gente vai estar precisando aqui para estar criando o nosso novo slide. Tá? No nosso título aqui, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, vou pegar minha colinha, tá?
e vou pegar aqui referente ao OpenOffice Writer, que foi o aplicativo que a gente usou na aula passada. Então, ó, selecionei, Ctrl C, vou lá no meu Impress e vou dar aqui um Ctrl V, tá? Colei aqui, vou fazer aqui a parte do conteúdo agora, tá bom? Então, vou lá, ó, vou selecionar o conteúdo, falando um pouquinho sobre o Impress não, né, o Writer, e vou colar aqui, então. Tá bom? Então aqui nós já temos um conteúdo, tá? Nós vamos fazer aqui algumas alterações neste conteúdo em referente assim à formatação, tá? Alinhamento do texto, essas coisas, tá bom? Então, ó, vou começar aqui pelo meu título. O meu título eu vejo que ele está centralizado, tá? Estar não, né? Ele está centralizado, né? Isso. Estar é do sítio. Ele está centralizado. Né? A gente veio do sítio, mas não é para tanto assim, né, gente? Tá, então, ó, ele está centralizado. Eu vou vir aqui no alinhamento à esquerda, tá? Eu quero deixar ele aqui ao lado esquerdo da minha tela. O tamanho da fonte, ele está aqui com o tamanho 44, tá? Tá bem grande esse meu título. Vou manter ele assim mesmo. Eu só vou dar um destaque maior para ele, aplicando o negrito e colocar aqui um tom de cor diferente. Eu vou colocar aqui o vermelho, ó, tá? Para o conteúdo, mesma coisa. Vou selecionar aqui o meu texto e vou aplicar aqui uma fonte um pouquinho menor. Deixa eu ver aqui, um 28. Um 28 tá bom. O alinhamento eu vou manter aqui o justificado. Tá? Olhando aqui agora, quando eu clico no meu texto, eu vejo que a minha caixa de texto ela está muito grande, né? Então eu vou redimensionar essa caixinha aqui, tá? Clicando aqui na alça de redimensionamento. Diferente de uma imagem, agora eu não vou pegar aqui na diagonal, e sim aqui na parte inferior, ó, e vou apenas subir aqui a minha caixa, tá bom? Então, coloquei aqui o meu texto, vou para o próximo slide, como a professora já mostrou para a gente como cria aqui um novo slide, tá? Basta você clicar aqui no botão direito em cima do slide 2 e clicar aqui na opção novo slide. Uma outra opção também é você pressionando a tecla Enter no teclado, né? Ó, você viu como que foi fácil? Ó? Então, selecionei aqui o slide 2, no teclado eu pressiono a tecla Enter. Bacana, né? Então eu vou dar sequência aqui, tá bom? Nós vamos colocar aqui os textos para que a gente possa dar continuidade. Vou falar aqui agora sobre o Impress. E vou aqui padronizar. Olha só quanto texto aqui agora, hein? Tá, então nós vamos aqui, ó, redimensionar esse texto. Eu acho que tem muito texto aqui, não é necessário tudo isso. Selecionei. Qual o tamanho da fonte a gente aplicou? Foi 28, né? 28. Então, ó, 28. Ainda existe muito texto aqui, tá? Então eu vou apagar um pouco desse texto aqui. Acho que eu exagerei um pouquinho. Deixar só o primeiro parágrafo aqui. Ok. Título, né? Voltando para a esquerda, tá? O alinhamento à esquerda, e vou aplicar aqui o negrito. Tá vendo que quando eu não seleciono o meu texto, ele está sendo aplicado aqui, ó, somente no texto que está com o mouse posicionado nele, nosso cursor. Então, ó, eu preciso selecionar o meu texto e aplicar a formatação que eu quero, tá bom? Que é o negrito aqui. A cor, vou colocar aqui o mesmo vermelho, tá? Sempre lembrando, pessoal, de tentar manter aqui o padrão, tá, utilizado na formatação para todos os slides, tá bom? Então, ó, alinhamento justificado, ok? Clico na caixa de texto. Ó, aqui tem uma observação a ser feita. Olha só que quando eu cliquei aqui na minha caixa de texto, ela ficou vermelha, tá? O que que faz esse vermelho, esse contorno, né, essas alças de redimensionamento em vermelho? Quando você passa o mouse aqui agora, ao invés de redimensionar, ele vai estar rotacionando, tá vendo só? Olha lá, ele está rotacionando ao invés de redimensionar, tá bom? Então a gente tem que ficar atento a isso aqui, ó. Se eu clicar mais uma vez, o que que ele vai acontecer? Ele vai me trazer aqui os pontos verdes ou azuis, né? Então agora sim eu posso redimensionar, tá bom? A minha caixa de texto.
Tá vendo que está ficando aqui, ó, um espaço em branco? Esse espaço em branco é onde a gente vai estar trabalhando aqui com algumas imagens. Como eu disse, né, nas aulas anteriores aí que a gente viu um pouquinho sobre o PowerPoint, em uma apresentação é muito útil a utilização de imagens, tá? Então a gente vai sempre estar trabalhando com um título, um conteúdo e com uma imagem dentro de uma apresentação, ok? Então a gente vai lá para o próximo slide, tá? Vou criar um novo slide aqui. E vou falar aqui um pouquinho agora sobre o Calc, tá? Que será o próximo conteúdo aí, a próxima aula que a gente vai estar gravando aí para vocês, tudo bem? Acho que eu não copiei, acho que eu copiei tudo agora, né? Foi tudo. Primeiro é o título. Colar, agora o conteúdo. Tá? Esse mesmo procedimento que eu estou usando aqui de copiar e colar, pessoal, seria o procedimento que eu estaria fazendo na internet. Eu espero que meus alunos não estejam pegando essa dica que eu estou dando de copiar e colar, né, professora? Ctrl+C, Ctrl+V. Não é correto fazer isso, viu, gente? Fica a dica aí. Eu estou fazendo aqui para agilizar um pouco o processo, tá? Mas eu não fui lá na internet, copiei e colei. Eu digitei, né? Eu copiei lá, eu fiz um resumo daquilo que tem na internet. Tá bom? Então, ó, quero só ver, hein? Então, vou colar aqui. Tamanho 28, eu troquei, né? 28. Então, vou selecionar aqui, ó, tamanho 28. Alinhamento à esquerda, tá? Negrito, para dar um destaque. E a cor do meu texto. Aqui o alinhamento é o justificado, né, para manter lá organizado. E redimensionar aqui a caixa de texto. Ó, professora, tá bom aqui a nossa apresentação? Você acha que só isso? Precisa acrescentar mais além das imagens? Olhando a apresentação, você pode ver que ela já está bem organizada, bem montada, né? Porém, é interessante acrescentar mais algumas coisas, né? Alguns itens aí a mais. A imagem é de suma importância, porque a imagem, na maioria das vezes, ela já fala, né, por si. Você olhando a imagem, você já compreende a informação. Então, vamos inserir uma imagem, aí depois vamos acrescentar também a parte da transição de slide, né, da animação, para deixar essa apresentação aí bem mais atrativa. Exatamente, é o que está faltando aí agora, né? Vamos criar aí uma apresentação um pouco mais atrativa ao se ver, né? Então vamos lá. Então, ó, para dar continuidade aqui, então eu vou voltar aqui no meu segundo slide, tá? E nós vamos adicionar aqui uma imagem, né? Uma imagem, eu deixei algumas imagens já salvas, tá bom? Então eu vou lá, inserir figura de um arquivo, tá? Cliquei lá, eu já tenho aqui algumas imagens prontas. Como a gente está falando aqui no primeiro sobre o Whiter, eu deixei aqui uma imagem feita, ó. Cadê ela? Aqui, tá? Eu vou pegar essa daqui, um exemplo, que foi da aula anterior que a gente fez. Vocês lembram dessa daqui? Lembram, né? Eu simplesmente tirei um print screen da tela. Tá bom? Então vou redimensionar ela aqui, ó. E vou posicionar a minha imagem aqui abaixo. Beleza. Então tá aqui. Bacana. Vou para o próximo slide. Mesma coisa. Vou lá, inserir figura de um arquivo. Ah, Cássio, mas toda vez eu tenho que ficar indo lá no inserir figura de um arquivo? Não. Lembra que eu falei para vocês, prestem bastante atenção nos ícones, olha só o ícone, tá? Então, se eu prestei atenção no ícone, eu dou uma olhada aqui no meu aplicativo, né, no meu programa, e eu vou notar aqui, ó, que eu tenho um ícone parecido com aquele, ó lá, de um arquivo. É a mesma opção de inserir uma imagem, ó. Cliquei, você vai inserir uma imagem aqui normalmente, tá? Então, aqui agora é o Impress, né? Então, vou selecionar aqui a tela dele, peguei lá na internet essa daqui. Então tá aqui, ó, o Impress. Só vou diminuir um pouquinho e vou posicionar aqui no meio. Aí, bacana. E para finalizar aqui o Calc, tá? Que será o próximo aplicativo aqui
que nós vamos estar trabalhando com vocês, tá? Então eu vou inserir aqui novamente, de um arquivo, calc. Tá, ó, vou desfazer. Eu acabei inserindo a imagem aqui, ó, dentro do meu texto, tá? Então, ó, desfiz. Vou tirar a seleção do meu texto, tá? E vou inserir aqui agora a imagem novamente. Ué, tá acontecendo aqui, hein? Posicionar aqui. Vamos lá, inserir. Vamos por aqui agora, hein? Imagem de um arquivo. Aí, agora foi, tá? Vou redimensionar. Você viu que por mais que deu lá um erro, pessoal, a gente tem que se manter sob o controle, não adianta ficar desesperado, tá? Então, ó, só vou posicionar aqui. A gente não pode perder o controle, que nem às vezes o aluno na sala de aula, né, professora? Professora, deu errado! Já fica todo desesperado dentro da sala de aula, né? É isso aí, às vezes tem que se vai manter lá, o controle. apaga, Isso. né? Você viu que eu não precisei apagar, não precisei fechar o programa. Eu simplesmente fiz o quê? Eu desfiz, tá? E tentei fazer novamente. Deu o mesmo erro. Eu desfiz novamente, voltei, né, para desfazer. Isso. Eu tenho aqui o botão desfazer, tá? E eu fiz pela primeira alternativa que a gente estava utilizando, que é o inserir figura de um arquivo. Tudo sob controle e a gente pode dar continuidade aqui à nossa aula, tá? Vamos só dar uma olhada aqui na nossa apresentação, tá? Para iniciar a apresentação, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, apresentação de slides, tá? Eu vou clicar aqui no primeiro, vou vir aqui e clicar na apresentação. Opa, não voltou, né? Deixa eu voltar aqui. Primeiro slide, apresentação. Então, ó, aqui vai ser a apresentação do nosso trabalho, tá? Onde você vai apresentar esse trabalho aí para a sua sala de aula, no seu trabalho, tá? Então, ó, vou na seta de direção aqui no teclado, vou passando, tá? Ó, slide por slide, onde você vai estar explicando cada um deles. Mas você está vendo que quando a gente passa aqui o slide, nós não temos animação nenhuma, nós não temos interatividade nenhuma com o nosso documento, ela está simplesmente como se fosse uma foto aqui, tá? E é onde a professora disse que a gente vai aplicar aqui algumas animações e transições para deixar a nossa apresentação mais atrativa, né, professora? É isso aí. Então vamos verificar agora como faz para inserir essa transição de slide, né? Que é esse efeito, a transição é o efeito para passar de um slide para o outro. A animação é um efeito que você aplica em algum objeto, seja em uma imagem, em um gráfico que você inseriu na apresentação, em uma tabela, ou até mesmo no texto, né? É possível você aplicar essa animação no texto. Então vamos verificar agora como faz. Então, vamos lá. Então a gente vai começar aqui com o primeiro slide. Tá? O primeiro slide nós temos aqui apenas uma imagem, então nós vamos clicar sobre essa imagem. Tá? Quando eu clico sobre a imagem, eu vou vir aqui em cima, ó, em apresentações, tá? De slide, e vou escolher aqui, a gente vai começar aqui pelas animações. Tá? Então, ó, animação, abriu aqui a caixa de, né, ao lado direito sobre animação personalizada, eu vou simplesmente adicionar aqui, ó, uma animação. Ele vai aparecer essa caixinha aqui, ó, onde você vai ter aqui uma animação de entrada, que é ao entrar nesse slide, ela vai estar executando aí uma animação. Eu gosto de utilizar aqui, ó, se você clicar sobre as opções, ela vai mostrar aqui como é feita a animação no texto, ó. Tá? Olha, isso aqui é bacana, acho muito bonito, hein, ó. Tá? Mas eu gosto de utilizar uma animação um pouco mais sutil, tá? Que é essa aqui embaixo, ó. Intensificar, tá? Eu gosto de utilizar essa daqui, eu acho ela muito bacana, essa apresentação, tá? Essa animação. Então, ó, cliquei, escolhi, vou dar um OK, tá? Aí aqui eu consigo controlar quando vai ser executada essa animação no meu texto. Iniciar ao clicar. Então, para iniciar aqui essa animação, eu vou precisar ficar clicando lá no teclado ou no próprio mouse. Tá bom? Então, para evitar isso, o que eu vou fazer?
tá? Então eu vou clicar aqui e vou colocar, ó, após o anterior, tá bom? Eu vou mostrar aqui na prática o que seria isso, ó. Então eu não vou aplicar, vou deixar aqui mesmo ao clicar e vou iniciar aqui a apresentação, ó. Então, iniciei a apresentação, você vai perceber que a minha imagem ela não aparece, até eu ter que vir aqui no teclado e pressionar qualquer tecla, ó. Aí sim ela vai estar entrando na minha apresentação. E eu não quero isso, eu quero que seja algo um pouco mais automático, tá? Então, para ser isso, para acontecer isso, eu vou clicar aqui onde eu apliquei a animação e vou vir aqui, ó, iniciar quando? Após o anterior. Após o anterior, mas não é o primeiro slide esse? Sim, esse é o primeiro slide. Então ele está falando aqui que ele vai iniciar já junto com o slide. Ó, vamos testar a apresentação. Não vou clicar, tá vendo? Ele já vem aplicando essa animação no decorrer aqui, tá bom? Então eu vou fazer o mesmo processo aqui para os demais slides, tá? Então eu vou sempre começar pelo título, vou aplicar no meu conteúdo e na minha imagem. Então título, conteúdo, imagem. Tá? Então, ó, selecionei o título, vou adicionar aqui uma animação, vou estar escolhendo aqui a mesma animação, tá bom? Aplicar. Aqui vou escolher, ó, após o anterior e vou fazer o mesmo processo para os outros objetos aqui. Tá? Eu costumo sempre utilizar aqui, pessoal, o mesmo efeito, tá? Para não ficar algo muito chamativo, né? Fica um efeito de cada tipo aí, fica muita coisa, fica sobrecarregada a nossa apresentação. Aqui é a mesma coisa, ó, lembrem-se de mudar, ó, após o anterior e por fim aqui nós vamos adicionar, ó, deixa eu ver isso, expandir, não, o zoom, ó, o zoom é legal, vou mudar aqui na imagem, ok, após o anterior, tá bom? Vou aplicar aqui rapidamente. Opa! Tá, então, ok aqui. Para o último, não vou fazer tão rápido, vou recapitular aqui com vocês. Slide, então, último slide, vou clicar aqui, ó, título, adicionar. Vou escolher aqui o efeito que eu quero, né, a animação que eu quero. Vou clicar nessa daqui. Ok. Tá? Iniciar ao clicar? Não, iniciar após o anterior. Vou clicar aqui no conteúdo e vou repetir o processo. Ó. Adicionar, escolhe a animação que você quer, tá? Não precisa ser a mesma que a minha, você pode colocar qualquer animação aí, tá bom? Então, ó, aqui, ok. Lembre-se sempre de mudar aqui, iniciar após o anterior. E a imagem, para padronizar, né, a gente está utilizando aqui o zoom. Ok. E após o anterior. Então, aplicado aqui todas as animações, vamos ver a apresentação como está ficando. Tá? Então, ó, slide 1, apresentação de slides. Eu tenho aqui a tecla F5 no teclado também, que é uma tecla de atalho, tá bom? Para iniciar a apresentação. Então, ó, aqui eu já tenho, vou passar para o próximo slide, vocês vão ver que vai ser algo automático, ó, eu não estou clicando, tá, na tela para poder passar. E eu já tenho aqui um pouco mais de interatividade dentro da nossa apresentação, ok? O que falta aqui agora? Falta a transição de slides, como a professora disse, que é o passar de um slide para o outro, tá? Uma animação aqui. Então, quando eu passar aqui do slide 1 para o slide 2, ele vai fazer aqui uma transição. Então, vou aplicar aí também um efeito para a transição desse slide de um para o outro, tá bom? Para aplicar a transição, ó, vou voltar aqui em slide 1, vou lá em apresentar, né, apresentação, e vou clicar aqui, ó, transição, tá? A transição, ó, é a mesma coisa, é uma animação, basta você clicar e você vai ver como que vai ser feita essa transição, ó. Tá? Então, são várias aqui que eu tenho.
Ó, vou utilizar essa daqui, tá? E vou vir aqui já e vou aplicar a todos os meus slides, tá vendo? Ó? Então eu escolhi a transição que eu quero e vou aplicar aqui todos os meus slides. Cliquei, vamos ver como ficou, tá? Já foi aplicado aqui a transição, eu consigo ver bem no cantinho aqui, ó, que foi aplicado a transição em todos, tá? Então vamos lá, F5. Olha só, tá vendo só que como ficou mais suave a nossa apresentação? Ó, já passei de um slide para o outro. Não é aquela coisa chapada que ficou aquela coisa chapada. Clicou, passou, já aparece a imagem. Já ficou um pouco melhor aqui a nossa apresentação, né? Um pouco não, ficou muito melhor a nossa apresentação, né? Ela está bem interativa. E o que falta aqui, professora, para a gente finalizar? Falta aplicar o designer, né? Que é uma cor, né, de fundo na nossa apresentação. Posso deixar assim também, né? Mas vamos aplicar uma cor de fundo, né? O designer. Bacana. Então, ó, para que a gente possa aplicar um designer, como a professora disse, é uma cor, um tom, um estilo diferente aqui no nosso slide, para tirar esse slide totalmente branco, né? Então, nós vamos aplicar aqui um modelo de slide aqui diferente. Então, para isso, ó, eu vou vir aqui ao lado direito e vou clicar aqui nessa opção, ó, página mestre. Cliquei aqui na página mestre, eu tenho aqui algumas opções na qual eu posso estar utilizando, tá bom? Eu gosto muito desse azul aqui, ó, vou aplicar ele, olha lá, tá? Então, ó, eu tenho aqui alguns outros modelos, tá bom? Só que eu tenho que tomar cuidado aí, gente, ó, aqui, este modelo todo colorido, para uma apresentação de negócio, um trabalho na escola, eu não acho que seria um pouco... Eu acho que seria um pouco exagerado demais, tá? Então, eu optaria aqui por este modelo, ó, que é um modelo um pouco mais neutro, ou até mesmo pelo modelo azul, que eu achei que ficou muito bonito assim. Tá bom? O que você achou, professora? Ficou muito bom. E ai dela se não falasse que tivesse ficado bom, hein? Ó. Ficou muito bom a cor, mesmo que é um azul, né, com a cor escura, mas dá para visualizar bem as informações, né? Ficam bem visíveis as informações. Ok. Então, pessoal, por hoje a aula foi isso daqui, né? Vamos só salvar essa apresentação, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar. Tá? Eu vou escolher aqui, eu vou dar um nome. Apresentação, tá? Aula 2 só, aula 2. Tá? Então, vou salvar. Eu posso aqui no tipo do documento, ó, eu posso escolher aqui o formato que eu quero estar salvando. E ele me permite aqui salvar, ó, no formato PowerPoint. Tá bom? Às vezes você precisa aí, fazer o trabalho, né, mas os seus amigos trabalham com o PowerPoint, não o Impress. Tá? Então você pode salvar sim no formato PowerPoint para que seus amigos possam aí estar editando esse documento também, tá bom? Ele é compatível. Então eu vou deixar aqui no próprio documento do Impress e vou clicar aqui em salvar, ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima. Até tchau, a próxima. Tchau, tchau.